Então, no nosso processo de crescimento espiritual, de expansão da nossa consciência, em busca de melhoria da nossa vida mental, é indispensável o nosso esforço para nós sairmos daquela região onde os nossos impulsos inferiores predominam. Então imaginemos uma pesada bagagem nos segurando ao nosso passado de erros, passado de sombras, passado de negatividades, que nós mesmos montamos e nós mesmos construímos através dos nossos instintos mais inferiores. Os nossos hábitos e vícios, adquiridos por meio desses impulsos inferiores, fazem com que nós tenhamos a tendência de continuarmos repetindo, como um disco de vinil riscado, que fica sempre repetindo a mesma parte da música. Eu coloquei como exemplo aqui o disco de vinil, espero que todos vocês conheçam o disco de vinil. Então, quando eu falo um disco de vinil riscado, que fica repetindo sempre a mesma música, é muito parecido com aquela situação onde nós, através dos nossos impulsos inferiores, ficamos repetindo os mesmos hábitos, ficamos repetindo os mesmos vícios que nos levam aos nossos sofrimentos emocionais. Então, como eles se tornaram hábito, nós nos acostumamos com eles. E até sabemos quais são as ações e quais são os resultados. Mas não é tão simples nós nos libertarmos desses velhos hábitos, desses velhos vícios, porque de tanto repetir esses velhos hábitos e os velhos vícios, eles se incorporaram como algo natural na nossa vida mental, como um reflexo condicionado, como um automatismo. Esse reflexo condicionado eu já comentei também em outros vídeos, baseado naquela pesquisa de Pavlov, no cão de Pavlov. Então vocês podem até buscar na internet, no YouTube, o cão de Pavlov. E lá ele demonstra esse reflexo condicionado, que nós nos condicionamos também através dos vícios, através dos hábitos constantes, nós nos condicionamos a tomar algumas ações diante de um gatilho mental, diante do disparo de algum sinal, como eu já comentei agora há pouco, né? E nas pequenas coisas que nós fazemos, nós somos influenciados a continuar repetindo os velhos hábitos, os velhos vícios, que nos prendem ainda mais às nossas próprias sombras, nas nossas próprias imperfeições. Por exemplo, existem situações em que nós recebemos insinuações ou acusações sem fundamento. Se nós estivermos muito presos aos nossos impulsos inferiores, nós podemos ser levados a pensamentos e ações que podem nos conduzir a tomar ações equivocadas, devido ao costume de nós revidarmos sem envolvermos o nosso raciocínio. E também quando nós queremos aplicar a justiça, devido aos nossos repetidos impulsos de egoísmo lá do passado, acabamos agindo de forma similar ou agindo de forma repetida, onde depois nós nos arrependemos ou nós ficamos com remorsos das ações que nós tomamos. Quando nós falamos de alimentação, frequentemente nós somos submetidos a situações que nos testam, e quando nós não nos vigiamos, caímos em desequilíbrio, de novo. Então, há algum tempo atrás, eu costumava comer muito. Então, quando eu ia num restaurante por quilo, já fazendo acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, eu já sabia o que eu podia comer, o que eu deveria comer. Nem a médica, nem a nutricionista me proibia de comer alguma coisa, mas elas me orientavam o que poderia me fazer bem, o que eu poderia substituir um alimento por outro. Então, nessa situação, quando eu chegava num restaurante por quilo, naquela época em que nós estávamos ainda trabalhando presencialmente, eu saía até um pouquinho antes para não pegar fila, né? E aí, chegando lá no restaurante, eu sabia que eu tinha que pegar uma salada, um carboidrato, uma proteína e uma sobremesa de frutas. Então assim eu fazia. Eu passava muito rápido
para pegar a salada bem rápido, pegar o carboidrato bem rápido, pegar a proteína que eu precisava bem rápido e pegar a sobremesa de frutas bem rápido. Por que eu fazia isso bem rápido? Porque o problema é que quando eu andava muito devagar, ficava olhando as outras coisas, eu falava assim, só hoje eu vou pegar isso também. Ah, só hoje eu vou pegar esse outro também, parece tão gostoso. E assim eu caía no desequilíbrio alimentar de novo. Então muitas vezes quando tinha fila, aí era um problema. Eu tinha que ficar desviando a minha atenção para não ficar olhando aquelas coisas que me chamavam a atenção, aquelas guloseimas que eu gostava de comer. Então hoje eu não preciso mais disso, eu consigo me controlar melhor com essa situação. Mas foi muito difícil naquela época, eu precisava me desviar a atenção para não cair no erro de novo. Então na nossa vida nós passamos por vários momentos que nos levam a cair repetidamente nos mesmos erros lá do passado. Ficamos decepcionados conosco mesmos por ter repetido o erro. E quanto mais nós nos conscientizamos dos nossos erros e nos decepcionamos, mais tendemos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. E assim nós damos oportunidades para transformarmos a nossa vida mental de sombras para uma vida mental de luz, com a nossa própria luz. E isso se faz quando nós vamos inserindo pequenos hábitos bons na nossa vida, que acabam se desencadeando em uma mudança grande de hábito. Por isso que existe aquela frase que diz assim, que pequenas dobradiças movem grandes portas. Então, à medida que nós vamos transformando a nossa vida mental em luz, as nossas sombras vão desaparecendo, pois a nossa luz gradualmente vai iluminando as nossas sombras. Quanto mais luz, menos sofrimentos emocionais.